acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade, ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. De acordo com a ONU, cerca de 800 mil pessoas são vítimas de tráfico humano anualmente. Na maioria dos casos, a jovem recebe uma proposta de emprego com ótima recompensa, ótima remuneração. Porém, tem sua liberdade reduzida, é enganada facilmente por um aliciador que lhe promete mundos e fundos. Ela, na maior parte, é uma jovem que busca melhorar de vida, se tornando presa fácil no mundo da prostituição. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho, publicado em 2005, estima em cerca de 2,5 milhões o número de pessoas traficadas em todo o mundo, 43% para exploração sexual. 79% das vítimas do tráfico humano vivem na prostituição, que é a atividade mais lucrativa, mais desenvolvida, desempenhada e procurada. Por chegarem endividadas, as vítimas têm que pagar aos traficantes valores estrondantes, tornando-se submisso a eles. Caso contrário, sua vida e a vida de seus familiares correm sério risco. Em relação a isso, os homens também estão incluídos. No Brasil, a CPI do tráfico de pessoas identifica a ocorrência de exploração de seres humanos em que o homem também é vítima fácil. No Brasil, a CPI do tráfico de pessoas na Câmara identificou a ocorrência de exploração de seres humanos em vários locais do país, e nas mais diversas atividades e tipos de vítimas, de atleta mirim, de escolinha de futebol, a modelo fotográfico e de crianças para adoção a garotas de programa. Há casos em que a mãe e ou o pai, estando numa situação financeira desfavorável, acaba se iludindo pela proposta de um qualquer conhecido e entrega seu filho para uma determinada família, pensando que lá ela será melhor e terá uma vida mais digna. No entanto, a vítima é explorada e torna-se uma escrava, sem ao menos ter seus direitos humanos garantidos. É preciso ainda acreditar que, mesmo estando acorrentado no pecado, há aquele que vem para nos libertar. Digamos não ao tráfico humano. Senhor da libertação, Senhor da salvação. E Ele nos acolhe, nos
de maravilhas ao seu lado. Hoje, o nosso apelo aqui não é por trabalho, não é por comida, não é por terra. Nosso apelo é pela defesa da vida, por dignidade, direito e respeito. Hoje, nossa juventude quer dar outro rumo a essa triste realidade. Quer correr, pular e ser livre. Não há perda de tempo. A hora é agora. Somos tão ágeis, dinâmicos, questionadores, críticos, energéticos. Somos jovens. Não dá mais para perder tempo. Não há perda de tempo. A hora é agora. Somos tão jovens. É agora. Somos tão jovens que podemos dar um novo